Bem, pessoal, voltando a compartilhar um pouco da nossa experiência jurídica, essa semana eu recebi uma senhora que havia sido atropelada por um veículo e chegou no escritório dizendo que queria entrar com ação indenizatória contra o motorista. E no decorrer da consulta, ela mencionou que o carro pertencia a uma empresa, uma sociedade de economia mista aqui do Rio Grande do Norte, que é a CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, que muito provavelmente o motorista seria um empregado ou teria algum vínculo contratual com a CAERN. Então, primeiramente, eu já fui explicando que não se poderia, nesse caso, entrar com ação contra o motorista, como ela pretendia, mas sim, em decorrência da responsabilidade objetiva esculpida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e no artigo 43 do Código Civil, nesse caso teria que se entrar com uma ação contra o ente, contra a administração pública, nesse caso, que seria essa sociedade de economia mista. E também levando em consideração o princípio da dupla garantia, que é a garantia do administrado, ou seja, da vítima, ajuizar a ação diretamente, com base na responsabilidade objetiva contra o ente, e também a responsabilidade, a segunda garantia, do empregado, do agente, em ser processado tão somente pela administração pública, caso a administração seja condenada e queira exercer o direito de regresso contra o agente. Além, claro que essa responsabilidade objetiva ela pode ser afastada em alguns casos, como por exemplo no estado de necessidade, caso fortuito e força maior, e também a culpa exclusiva da vítima, evidentemente. Além desses aspectos da responsabilidade objetiva, eu destacaria também a competência para julgar e processar esse tipo de demanda. Nós temos a Lei 12.153, que é a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que o artigo 5º, inciso 2º, não contempla a sociedade de economia mista, não obstante contemple aí a empresa pública, a natureza jurídica de autarquia, fundação e administração direta, é claro. Então, nesse caso, nós resolvemos ajuizar, só sobra duas opções, ou no juizado especial comum, juizado especial civil comum, ou na justiça comum. E nós optamos nesse caso, como talvez seja necessário uma perícia em relação também em relação, levando em consideração o valor da causa, optamos por ajuizar na justiça comum. E um outro aspecto que eu abordaria era relacionado ao pedido, da possibilidade de se acumular o dano moral, o dano estético, inclusive, e o dano material na espécie lucro cessante, uma vez que nesse caso a senhora ela era autônoma, ela vivia de preparar refeições e vender refeições e ficou impossibilitada, porque teve que fazer inclusive fisioterapia no braço, em um dos braços, e ficou com esse tipo de sequela. E esse caso é um caso muito emblemático, porque foi através de um caso parecido com esse, em 1871, em Bordeaux, na França, que uma menina de 5 anos, é o famoso caso Agnès Blanco, que foi atropelada por um vagão de uma empresa pública francesa, que era a Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco. E ela teve que amputar a perna, e daí foi que nasceu a teoria do risco administrativo e essa responsabilidade civil objetiva do Estado. E é isso, fica aqui essa experiência, espero que no decorrer do ano possamos trazer mais algum conteúdo. Até mais, um abraço.